Rapaz, eu queria ter a sorte de jogar futebol e ter empresários tão bons quanto os jogadores que passaram por aqui em 2021. Fala galera do YouTube, beleza? João chegando no seu domingo para a gente ter uma conversa sobre Bahia e Fortaleza. Eu fiz uma live no dia 7 com os conselheiros e essa live me rendeu alguns cortes bacanas e a gente vai ver um desses cortes, mas eu não queria passar por aqui só deixando o corte para vocês assistirem. Eu queria passar por aqui para dizer que eu queria ser jogador de futebol. Não, isso é uma brincadeira. Com quase 41, eu não tenho condição nenhuma de praticar nenhuma atividade esportiva de alto rendimento. Mas eu queria ter a sorte de ter tido empresários tão bons quanto, por exemplo, de Juninho Capixaba, que vai sair de uma Série B e vai jogar uma Libertadores. Assinou com o Grêmio por empréstimo até o final da temporada. Juju Free Fire, que aqui se envolveu em várias polêmicas, foi o nosso meia no final da temporada da Série A. E entre mortos e feridos, foi mais um que partiu avoado quando terminou o campeonato. Voltou para sua equipe, o Grêmio, que decidiu repassá-la ao Fortaleza. Fortaleza, que é o tema desse vídeo. O Fortaleza com a sua aula de gestão, o Fortaleza com a sua política de pé no chão, o Fortaleza com a sua linda mania de recuperar jogadores. Será que o Juninho vai ser recuperado lá? Aí só o tempo vai dizer. Um lateral ala ofensivo, que gosta de jogar com a bola no pé, técnico, que cruza mal, mas que consegue fazer o meio-campo jogar de uma maneira mais ofensiva e propositiva. Sem a bola, fraco defensivamente e recompõe mal no sistema de defesa. Esperar que o Vojvoda faça milagre com o jogador e que ele seja um destaque para o bem dele, porque por mim eu estou pouco me lixando. Mas a gente vai falar de Fortaleza ainda. E a falácia do Fortaleza é para falar da gestão do Fortaleza. Com uma gestão onde a gente vai ter o corte da live, onde vocês vão ver agora justamente a minha indagação junto aos conselheiros, o porquê o Fortaleza, com um orçamento de 95 milhões em 2021, conseguiu chegar à Libertadores, enquanto nós, com um orçamento de 171 milhões, fomos rebaixados para a Série B. Aproveite, deixe o like, comente, compartilhe e aprecie o corte. Tamo junto. No Nordeste, dois clubes que a gente mandava e desmandava, tanto administrativamente quanto futebolisticamente, que são Ceará e Fortaleza. E eu coloco o Sport um pouco muito mais abaixo, porque o Sport virou uma zona, uma caixa de Pandora no que diz respeito à gestão em futebol. Aonde foi que o Bahia se desorganizou e permitiu a esses clubes nos ultrapassarem em gestão e também em resultado esportivo? Vocês estão aptos a responder isso? Querem responder isso? Ou para vocês? João, eu vou responder. Eu acho que a gente perdeu principalmente no futebol. Quando a bola não entra no time, tudo que poderia ser bom, ele deixa de ser. Tudo que poderia ter um ponto positivo passa a ser tudo negativo. Então, o primeiro ponto foi o futebol. O segundo ponto, algumas coisas que aconteceram no Bahia em relação à gestão mesmo, que a gente não entende. Primeiro, a gente comentou aqui da live, a loja fechada no final do ano por 7 dias. Não se entende de um clube de futebol de ter uma torcida tão apaixonada que no final do ano queria todo mundo passar com a camisa branca do Bahia e a loja estava fechada e não podia comprar uma camisa branca porque também não tinha disponibilidade lá. A comunicação que a gente vem falando, cada vez mais. Eu vou dar um exemplo para você de uma coisa bem básica, João. O Bahia, na gestão de Guilherme, lançou a faculdade tricolor, certo? Cadê essa faculdade tricolor? A gente fez um plano a gente fez todo o planejamento, levou para Guilherme, por isso que eu falei para você no início que não se sinta o único rejeitado para a retomada dessa faculdade. O foco é futebol, e o foco futebol foi para a Série B. E nada, o resto mais deixou de funcionar, não está funcionando. O Fortaleza abriu a universidade dele agora. Tem um curso agora de gestão no Fortaleza. E Lion Academy. Onde começou isso? Lion Academy. E onde começou isso? No Bahia. No Bahia não deu certo, por quê? Perderam o foco, perdeu o tesão, não sei. Então, assim, o que eu acho, assim, se a gente tem um planejamento, e isso é uma coisa que eu já me bato há muito tempo,
E aí vem outra situação também que eu gosto, que eu comento sempre. Existem alguns projetos que ele tem que deixar de ser da diretoria, tem que ser do Esporte Clube Bahia. A gente precisa ter uma gestão e planejamentos para 2031 que qualquer DE que assuma, ela siga um plano de ação, um planejamento para até 2031 para o Esporte Clube Bahia. A base. Agora a gente ganhou hoje, né? 4-1. Empatamos o primeiro jogo 2-2, ganhamos hoje de 4-1. Mas a base do Bahia, ela vem numa decadência há muito tempo, tanto que vem focando muito na contratação do Sub-23. É uma boa, se for bons jogadores e preços bons, que dê para revender depois do Bahia ganhar dinheiro, é uma boa. Mas quando você traz um monte de gente que não aproveita para lugar nenhum, não é uma boa. Mas você também tem que fazer jogadores em casa, que são esses jogadores em casa que dão retorno. Cada venda de Talisca vem um dinheiro para o Bahia. Cada venda de qualquer jogador da base do Bahia que for de Brumado aí que está indo muito bem na Suécia, se vender, o Bahia ganha dinheiro porque foi da base do Bahia. Então são essas coisas que a gente precisa fazer um planejamento a longo prazo. E eu sempre falo assim, a gente precisa fazer um planejamento pensar o Bahia. E esse pensar o Bahia é um planejamento a longo prazo que faça com que até que passe pelo Conselho Deliberativo. Isso não está em estatuto, mas é uma ideia que eu sempre tive e falei, que passa até pelo Conselho Deliberativo para se fazer um planejamento a longo prazo de base, de parte de marketing, de tudo, para que o futebol tenha um foco principal. Porque a gente não vai a lugar nenhum. E tudo que for lançado agora não vai dar certo e ninguém vai querer porque o futebol está rindo ruim. Então, a gente precisa rever isso, precisa rever o futebol, mas a gente não, o que era bom no Bahia está deixando de ser bom. Porque todo mundo parou de trabalhar, parou de dar o foco por causa do futebol. Então, isso está errado, cara. Então, a gestão está indo descendo ladeira abaixo, porque o futebol também está descendo ladeira abaixo. Porque se apoiou no futebol e não naquelas coisas que eram positivas. Então, a gente precisa repensar o Bahia. Pergunta. Vamos lá. Ô, João. Antes deixa eu me meter nesse bedelho. Fernando sabe que eu tenho TDAH, e aí ele falou, você falou, Fernando, eu me desconectei do que você estava falando, e me reconectei quando você fala. As pessoas precisam entender que precisa se desconectar do futebol para que as outras coisas andem. Não sei se eu estiver colocando palavras em sua boca, por favor, me corrija. Eu penso ao contrário. Eu penso que todo o esforço de um clube de futebol ele tem que ser voltado única e exclusivamente para o futebol. E que foi isso que eu falei, não foi isso que eu quis deixar a entender, não, João. Bom, foi o que eu falei foi o seguinte: o futebol é o carro-chefe de qualquer clube. Okay. Mas se você faz um planejamento para uma universidade, não significa dizer que se o futebol não está dando certo, o projeto da universidade joga no lixo. Ok. Que as coisas têm que andar. Agora, o presidente do clube, ele não pode deixar que nada deixe de funcionar enquanto não melhorar o futebol. Foi isso que eu quis dizer. Bacana, mas assim, eu penso em duas coisas diferentes. Eu já passo a palavra para você, Léo. Eu penso o seguinte, que o carro-chefe é como se fosse uma banda com uma guitarra base, uma solo e um baixo, e uma bateria, onde você tem um solista muito bom, mas você tem um cara que faz base que não é tão bom. Então você troca o cara que faz a guitarra base. Você bota um cara bom para fazer a base pro cara solar. Se você tem um time de futebol e o futebol não tá bem, você não tira o foco do futebol para a faculdade, que é um planejamento secundário, por assim dizer. Você reforça o seu futebol e continua trabalhando secundariamente e sem ficar fazendo alarde na sua faculdade. Eu vou dar um exemplo. Mas é isso que eu tô falando, João. Você não vai deixar de fazer a faculdade funcionar. Isso. Você vai deixar a faculdade funcionando, mas vai ter que procurar melhoria no futebol. Mas você não pode largar o futebol e largar a faculdade e largar tudo. É esse ponto que eu estou dizendo. Mas a gente tem feito isso. E eu vou dizer uma outra coisa. A gente tem feito largar tudo, né, João? Isso. Aí eu vou dar um outro exemplo para você. A gente estava fazendo o projeto do museu. Contratou um profissional excelente para fazer o projeto do museu. As coisas do museu estavam funcionando, estava tudo lindo, estava tudo prestes a ser inaugurado, não sei o que prestar, ou se já inaugurou para os sócios centenários, uma coisa do tipo. O cara que fez o museu... O sócio centenário teve convite para ir lá só visitar, mas ainda não estava acabado não tá pronto. Museu. Não sei se vocês sabem, mas a notícia que chega é que o cara que projetou, fez tudo do museu, foi demitido. Eu não sei. Pois é. O cara que projetou e fez tudo do museu foi demitido. O cara que... A gente reclama da assessoria dos caras que fazem as coisas dentro do Bahia. Felipe Oliveira, um dos melhores fotógrafos que eu já vi na minha vida, não tá mais no Bahia. Sabe? Aí a gente precisa enxugar custos. Beleza. Ele não está, ou ele vai estar até o encerramento do contrato dele, não, João? Ele tem um contrato até maio, parece, e até maio ele fica e depois não fica mais, que é uma pena e eu concordo plenamente com você. Não sei o salário do Felipe, não sou amigo do Felipe, eu acho que eu sou fã do trabalho do Felipe, e aí eu vou tirar, eu tô tirando o Felipe e eu tô dando um tiro no escuro. Um dos caras que eu lembrei, o cara do museu e Felipe. Esses caras que não... Fala.
É bate-papo aqui, você falou, pode interromper. Não, por favor, fica à vontade, pai. Deixa eu lhe falar. Eu concordo que o foco é futebol. Concordo com você. Bahia, a meta do Bahia tem que ser subir imediatamente para a Série A. Essa é a meta. A gente tem que trabalhar para isso. Eu vou fazer uma pergunta. Por favor, faz duas. Às vezes eu fico, de fato, confuso, assim, porque eu não sei dessa informação, para não dizer assim, o presidente do conselho confirmou a informação. Não estou confirmando. Okay. Mas supondo que seja verdade, que o cara do museu, que fez o museu, que o curador, o idealizador do museu, tenha sido demitido. Se o trabalho do museu foi terminado, foi contratado para isso e fez isso e terminou. Mas o museu não está pronto, Leo. Está pronto, o museu está pronto, a parte ideológica do museu está pronta, precisa de pequenos detalhes só para inaugurar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que eu estou dizendo é outro ponto. Se ele foi demitido, de fato, você acha que a gente não deve enxugar a folha, porque é um novo orçamento, é uma nova realidade, nós vamos trabalhar com um orçamento de aproximadamente 2 milhões de reais para o futebol, e não tem mágica. Ou a gente vai cortar de um lado para poder ter um orçamento, que 2 milhões já é um orçamento pequeno, a gente sabe disso, mas é o que dá, é o que pode, certo? Ou a gente corta para investir no futebol, porque o foco da gente é futebol, ou a gente diz assim, não, vamos ter museu, vamos ter isso, vamos ter aquilo. Ou a gente critica o que está ao redor do futebol, ou a gente não critica, a gente tem que estabelecer uma prosa primeiro, um caminho. A gente vai criticar. Aí, Léo, deixa eu te interromper. Léo, deixa eu só te interromper pegando esse gancho seu aí, de criticar ou não, que tá eu falei da faculdade. Aí muitos vão dizer assim, futebol não é educação. Vamos lá, educação é diferente de futebol, vamos lá. Você pega um curso de R$2.500 a R$2.500. O curso que o Fortaleza está fazendo agora, 200 pessoas inscritas, vamos botar grosso modo, está R$500 mil. Para 3 meses, dividido, dá 167 mil. 167 mil, você não paga um belo jogador do seu time de futebol? O Museu do Barcelona, vamos lá para pegar uma nota. O museu. Se o Bahia esquecer o museu não é um ponto fundamental para o clube. O Museu do Barcelona entrega ao Barcelona, anualmente, 50 milhões de euros. Se a gente pegasse uma grana parecida com essa, no Bahia, faz a continha para ver se a gente não montava um belo time de futebol com um museu que levasse a uma arrecadação de R$1 milhão R$1 milhão ano para o Bahia. Pessoal, é essa situação que a gente tem que parar. O futebol, ele é futebol, mas o clube de futebol, ele precisa buscar outros métodos para sobreviver e para arrecadar dinheiro. Isso que ninguém está pensando. Sim. Se vocês assistirem palestras de marketing aí todos esses clubes de futebol, eles estão buscando segundas vias para buscar dinheiro, para poder empregar isso no futebol com grandes contratações. Pensem nisso. Ô, Fernandão, deixa eu só levantar uma bola aqui rapidinho. Eu queria só concluir aquele raciocínio que eu estava tendo ali, me perdoe aí. Não, de boa. A gente precisa ter esse parâmetro, né? Se a gente concorda ou não concorda, tem que ser tudo futebol, então vamos esquecer tudo o resto, ou se tem os temas importantes justamente para fomentar o futebol. E outra reflexão que eu quero fazer aqui é o seguinte, eu vi aqui no chat em algum momento um torcedor, um convidado, um internauta, não sei como é que chama, um membro, né, aqui do canal, não sei se comparando a nossa situação com a do Vitória. E aí a minha preocupação pelo seguinte, olha só, eu não estou trazendo isso, assim, o Vitória está na Série C e tem um patrocínio. Quando a gente fala de preocupação com renúncia ou com tirar a Belintani antes do mandato acabar, tudo isso, é porque eu entendo, não estou pensando aqui em Belintani não, eu estou pensando no Bahia. Porque nós temos o exemplo, claro, já que ele trouxe o exemplo do Vitória, o que aconteceu com o Vitória é que os 3 últimos presidentes não concluíram o mandato. Outro ponto, alguém se lembra aqui, você lembra, João, não sei se, que posição o Fortaleza terminou esse ano? Em 4º do campeonato. No ano passado, o Fortaleza terminou com o mesmo ponto do primeiro time que entrou na zona de rebaixamento. O critério foi só desempate, saldo de gols. Mas o campeonato anterior, o Fortaleza, que esse ano ficou em 4º, ficou na beira do rebaixamento, com o mesmo número de pontos, e o critério de desempate foi saldo de gols. E o presidente era o mesmo. E a torcida pediu. Levante a bola que você vai dar o cruzamento, eu vou fazer o gol. Levante a bola. O que eu estou dizendo é, ocorreu um problema no Fortaleza, aquele era o resultado que os torcedores do Fortaleza queriam? Não. Eles tiveram que parar para arrumar a casa para mudar o cenário, e mudaram para esse ano. O que a gente precisa fazer no Bahia não é pensar em expulsar a Belintani, acabar com a democracia do clube, é a gente, pelo contrário, fortalecer, cobrar para que o sócio, se for o caso, ou mude ou mantenha nas próximas eleições. E o que a gente precisa é organizar a casa para a gente ganhar e subir. Só isso. Bacana. Agora eu vou trazer número, porque eu brinco sempre com o Fernando, com os meninos que vêm sempre aqui, que eu trabalho com número. O Bahia esse ano tem um orçamento de 95 milhões na Série B, certo? O Fernando trabalhou com um orçamento de 2 milhões e meio por mês, não é isso? É mais ou menos orçamento pelo seguinte, porque aí a gente está falando do orçamento que é apresentado para o Conselho, que é o famoso orçamento por competência, não é orçamento caixa. Né? Agora você levantou uma bola, eu vou matar no peito, eu vou driblar 3 zagueiros e vou fazer um golaço. O Fortaleza ficou em 4º no Brasileiro,
pasmem, com um orçamento de 92 milhões para 2021. 92 milhões. E o Fortaleza fez essa bagunça toda no futebol brasileiro. O nome disso é organização. Coisa que o Bahia... o orçamento do Fortaleza quando ficou em 16º, com o mesmo número de pontos do... Menor ainda. Não, foi um pouquinho maior. Foi só um pouquinho maior. Só um pouquinho, quase nada igual. O que eu tô lhe dizendo. Veja. Mas é isso. Ó, o orçamento do Fortaleza, pererê, ele teve o maior... 109 milhões. Também, 109 milhões. E outra coisa, vamos lá. Vamos colocar... Um pouquinho maior? Vamos colocar pontos nos is. E veja também o endividamento do Fortaleza. Vamos colocar ponto nos is. O Fortaleza tinha 27 milhões de dívidas trabalhistas que foram pagas esse ano. O Ceará tinha 32 milhões que foram pagas esse ano. O Bahia tem X sobre K, sobre 10, sobre Y, um bocado de zero pra lá. Bacana. Mas o Só do Bahia SA, irmão. Só do Bahia SA. Nós temos um bloqueio de 22 milhões de reais. Certo. Só do Bahia SA. Então, assim, o que eu tô lhe dizendo, eu não tô aqui, velho, pelo amor de Deus, olha só. Não. Vamos botar, começa no prumo. Eu não estou defendendo o que aconteceu no futebol. Errado, fato. Péssimo o que aconteceu. Temos que lutar para que mude a história, como aconteceu com Fortaleza. Fortaleza saiu em um ano de 16º, beira de rebaixamento, com o mesmo número de pontos que o time que foi rebaixado, e saiu para 4º lugar. A gente tem que lutar por isso. Botar o dedo na ferida, onde é que está errado, para a gente não ficar... porque assim, o Fortaleza tinha um orçamento menor, mas a dívida do orçamento, ou a dívida do Fortaleza é muito menor. O orçamento do Fortaleza em 16º foi maior do que o do orçamento que ficou em 4º. Tudo isso. Inclusive, o Bahia teve um faturamento maior. A pandemia afetou tanto Fortaleza quanto o Bahia. O Fortaleza perdeu a Copa do Nordeste para o Bahia, demitiu o treinador, trouxe o Vojvoda, teve tempo para trabalhar e para se reorganizar. Houve resultado esportivo. Então, a gente fala que a gente tem 95 milhões, vamos demitir o cara do museu, vamos demitir o fotógrafo, vamos demitir o roupeiro, vamos demitir o mascote. Eu não tenho apego profissional, não, eu sou Bahia. Eu não tenho apego profissional nenhum, desculpem, né? Eu gosto de todos, eu sou uma pessoa que eu tenho empatia com todos os profissionais, mas eu sou Bahia. Eu quero ver o meu Bahia fazendo gols, eu quero ver o meu Bahia sendo campeão, eu quero ver o meu Bahia bem na tabela, eu quero curtir com a cara dos torcedores das galinhas, e eu não tô nem aí, é o que eu quero. Eu quero resultado esportivo, mas eu não posso simplesmente fechar os olhos e ver um time com 171 milhões ser rebaixado, porque dentro do futebol a gente foi inapto, e eu não estou, como é que eu posso dizer, atribuindo a conselho a culpa, eu estou só colocando o fato de futebol, de número, de gestão, de gerenciamento, de jogadores que vieram que não deveriam ter vindo, e o conselho não tem a obrigação e não tem como é que eu posso dizer, a premissa de barrar isso, mas a gente precisa entender que enquanto a gente tiver na nossa direção executiva soberba e prepotência, a gente não vai ter resultado esportivo, porque essas coisas... E centralização, porque essas coisas não funcionam com o futebol. Hoje Gilberto está indo para Dubai. Gilberto ganharia 708, vai ganhar 800 mil lá em Emirados. Mas quem aqui não vai sentir falta? Eu não falo nenhum outro, eu só falo desse. Chama. Nessa mesma palestra de marketing do Fortaleza que eu te falei que eu assisti, uma coisa que me impressionou também, que o Fortaleza saiu de 33 mil torcedores para 13 mil durante o período da pandemia. E o maior trabalho do Fortaleza, pós-pandemia, foi recuperar esses 20 milhões que deixaram, 20 mil torcedores que deixaram de ser sócios. Ele agora parece estar perto da casa dos 33 ou 34 mil sócios agora já. Então, assim, a bola está entrando, vai ajudar bastante. Mas é isso que eu estava falando para você, que eu voltei e você está comentando. É a comunicação, João. A comunicação clube-torcedor, ela morreu nesse período. Tem um ano e pouco que essa comunicação deixou de existir. E isso não é bom. Um clube do Bahia hoje foi para a Série B. O Bahia hoje precisa se erguer. Como o Léo falou, o Bahia precisa se estruturar, se organizar para se erguer. Mas qual a comunicação entre o torcedor e clube para chamar o torcedor e dizer assim, vem cá, meu filho, eu te amo, quem ama cuida de mim, Bahia, cuida de mim, torcedor. Eu sou seu time de coração, cuida de mim. Qual a comunicação que está existindo? Não está. E aí, você falou do soberba, eu falo de reconhecimento de erros. Se a pessoa não reconhecer erros, ele não vai acertar e não vai procurar corrigir os erros nunca. Isso é fato. Então, assim, a gente precisa, agora, o torcedor do Bahia, e aí eu volto a falar, a gente precisa parar que qualquer time de futebol é só futebol. Nós temos como arrecadar dinheiro com outras coisas que ajudem o futebol. Falei aqui o caso de um curso de um Fortaleza, que dá 167 mil por mês durante 3 meses ao Fortaleza, que se contrata um belo jogador com 150 mil, de 167 se contrata com 150 mil, um belo jogador de futebol para se jogar.
e aí vai se mantendo outros cursos e vai fazendo isso até o final do ano. Falei do Museu do Barcelona, e ele pode dizer que eu sou maluco ou não, mas esses números são reais, que nós fizemos, e Dan sabe disso, uma reunião com o organizador, o gerente do Museu do Barcelona. Nós trouxemos para fazer uma reunião com o gerente do Bahia, da época de marketing, que hoje está no Botafogo Lane, e com o presidente, onde ele deu todas as direções onde o Bahia poderia investir e onde o Barcelona ganhar. Tem gente que sai de um hotel, não é a realidade do Brasil, não é, mas que a gente pode ganhar uma grana. Tem gente que sai de um hotel, que vai de helicóptero do hotel para o estádio do Barcelona, chega 2 horas antes do jogo, vai assistir, vai conhecer todo o museu, e depois do museu fica para assistir um jogo, e depois sai para fazer compra das camisas e tudo. Então, a situação é real. A gente não está aqui dando números, a gente está estudando. O maior problema hoje é o seguinte: a gente tem que procurar soluções para o Bahia. A solução para o Bahia é melhorar o futebol. Ponto. Do futebol vem outras coisas, mas a gente também tem que buscar alternativas para que dê frutos ao Bahia financeiramente, para que o Bahia possa investir no melhor time de futebol. É fato. E a bola entrar para ter o maior número de associados. Não tem outra alternativa.